Recentemente saiu pela Netflix o filme Herói de Guerra, estrelado pelo Alan Ritchson, que é o mesmo que faz o Preacher, da série que leva o mesmo nome, Preacher. E meu irmão, a gente tem que falar um pouco sobre esse filme. Olha, que filmaço, testosterona pura, tem ação, sem lero-lero, sem firula. O filme tem 1h50 aí mais ou menos, sem enrolação, entendeu? E a gente quero falar um pouquinho sobre ele, né? Então, já se inscreve aí no canal, deixa o seu like se você não deixou ainda, ou melhor, eu inverti, né? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, deixa o seu like aí para ajudar aí a disseminar esse vídeo pelo YouTube e bora falar desse filme. Cara, que filmaço que lembra um pouco, não chega a ser os filmes de brucutu dos anos 80, 90, mas está quase lá. Cara, o Alan Ritchson é muito bom nesse papel de brucutu, né? Tá despontando aí. Se você já assistiu a série Reacher, que é muito boa, cara, recomendo demais que você assista. Assim, basicamente é o mesmo personagem, né? Porque ele até agora só sabe fazer um personagem, que é o cara parrudão, meio sem paciência, não chega a ser um pavio curto, mas meio sem paciência e que fala pouco. A diferença é que no Witcher ele dá umas sacadazinhas assim meio sarcástica e tal, e no Herói de Guerra ele fala somente o necessário. O roteiro também segue aquela coisa meio padronizada de herói americano, é o herói relutante, né? Ele não quer ser o herói, o cara tem todas as características naturais para ser um líder, para ser um herói, o cara que se destaca não só fisicamente, que ele tem, né, aquele porte gigante, mas o cara tem aura, né? Tá na moda falar isso agora. O cara tem muita aura, o cara agrega ali, é um líder nato, mas ele não quer, né? Por uma questão que acontece lá, que eu não vou falar para não te dar spoiler aqui, mas acontece logo no início do filme. Aí aquilo traumatiza ele e, na verdade, logo no início ele já não queria muito ser um Ranger, né, que é um destacamento lá do exército americano e tal, vai mais por força do irmão. Aí ele fica naquela relutância o filme inteiro até que chega o momento em que, pá, não tem jeito. Ele tem que assumir as rédeas, forçam ele a ficar numa posição, a situação, né, força ele a assumir a rédea e termina o filme com ele sendo o herói que ele foi destinado a ser. Então, assim, a receita de bolo é padrãozinha, né? Só que funciona muito bem, cara. Funciona muito bem. O filme tem um ritmo muito maneiro. Ele no início você acha que se você não ler a sinopse, né? Você acha que vai ser um filme assim de guerra, vamos dizer, normal, entre aspas, e de repente ele se transforma num sci-fi, né? Porque o inimigo não é um outro ser humano, o inimigo é um alienígena que invade a Terra. Cara, é um mech, um mecha, né? Um mech. É um mech gigante que vai atacar os caras. Não, é um robô gigante, né? Um mecha que fica perseguindo o personagem do Alan o filme inteiro e é o grande vilão, na verdade meio que o único vilão do filme. E, cara, é muito bacana, porque o robô, apesar dele ser alienígena, ele tem a tecnologia dele, tipo assim, tá naquele limiar que é, vamos dizer, reconhecível pela nossa tecnologia, é mais avançado, obviamente, mas tem elementos ali que você fala, cara, assim, dava pra gente construir isso daí, não dava pra fazer funcionar como ele tá funcionando ali, mas dava pra gente construir, dava pra fazer uma coisa parecida ali. Ia ser muito mais tosca e não ia se movimentar do jeito que se movimenta, nem atirar do jeito que atira, mas sabe, é similar à nossa tecnologia. E cara, o filme é muito bacana porque ele é direto ao ponto, ele não te cansa. Uma coisa que eu acho irritante nos filmes de ação hoje em dia, eu falei isso já em algum vídeo aí, por exemplo, eu uso sempre o Missão Impossível como esse exemplo, que não é que o filme é ruim, mas ele é cansativo, porque os caras ao invés de fazer uma coisa papum, direto ao ponto, os caras ficam esticando aquilo ali para ter tempo de tela. Então um filme que se resolve em 1h30,
1h50, 2 horas, o cara faz esticar aquilo ali para 2 horas e meia, quase 3 horas, entendeu? Só para ter ação e ter tempo, porque hoje os filmes têm que ter esse tempo gigantesco. E aí, na metade do filme, você fala, cara, já deu, o cara já resolveu isso aí, tá enrolando por quê? Por que que não chega logo lá nos finalmente? Entendeu? E aí acaba ficando cansativo. Não é que o filme seja ruim, mas ele fica, sabe, maçante. Você já não aguenta mais falar, cara, termina logo isso aí, pelo amor de Deus. E esse filme do Herói de Guerra, não, cara, ele segue aquela receitinha que vai te levando do início ao fim. Cara, é ação o tempo inteiro e não fica enrolando. Chegou a hora de terminar? Termina. Acabou. E isso é muito bacana, né? Como eu falei, ele tem aí 1h50, vamos lá, 1h40 no máximo, né? Porque o resto é crédito passando. Mas é um filme que não te cansa, né? É muito bacana. Cara, pra mim não tem quase ponto negativo nenhum no filme. A única coisa negativa que eu destacaria é que, assim, meio que não faz muito sentido o alienígena ficar perseguindo o personagem do Alan e o grupo dele. Porque assim, no início os caras provocam o alienígena meio que sem saber, né? Aí o alienígena levanta, pé da vida e massacra todo mundo, até aí ok, meio que ele teve razão. Mas logo depois o grupo do Alan passa a não ser mais uma ameaça para aquele alienígena, entendeu? E o alienígena fica gastando recursos ali, cara, gastando um monte de munição em cima de umas formigas, que da ponto de vista do alienígena, eles eram isso, um bando de formiga. E, assim, não me pareceu taticamente sensato, porque se aparecesse uma ameaça de verdade, gente com tanque, com avião ali, etc., o alienígena queimou um monte de recursos que ele ia precisar para uma briga de verdade e ele não ia ter. E, pô, sendo uma máquina e sendo uma coisa tão avançada, eu acho que ele faria esse cálculo, né? Mas, enfim, tirando isso, cara, o filme vale muito a pena. Muito divertido. Recomendo que você veja. Recomendo que você assista o Preacher também, se você não assistiu. Porque, cara, é filme brucutu, é testosterona pura, entendeu? Sem lacração, sem lero-lero. E que vai direto ao ponto. Não vai ser maçante, não vai ficar te enrolando, tá? Então, cara, vale muito a pena. Gostei demais do filme. Finalmente a Netflix acertou aí, fez uma coisa boa. E aí, me dá a sua opinião aí, diz aí se você gostou do filme, se você já assistiu. Se você não assistiu, vai lá assistir, depois comenta aqui, porque vale a pena. Deixa o seu like se você ainda não deixou, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e não se esqueça, hein? Jesus ama você, sempre. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!